tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Thiago, estou aqui em Koh Phangan, na Tailândia. Semana passada eu fiz o meu primeiro vídeo sobre como começar alguma coisa. E hoje eu vim falar de uma coisa também bem legal, que é como ficar bom em alguma coisa. Para falar disso, vamos falar primeiro de uma visão de mundo. Eu acho o seguinte, se você faz alguma coisa na sua vida, por que não ser muito bom nisso? Por que não ser o melhor nisso? E eu acho que todo mundo deveria querer ser o melhor. E para falar disso, eu vou trazer aqui um conceito que eu escutei a primeira vez do Malcolm Gladwell, no livro Outliers, Fora de Série, em português. E o que esse cara fez foi pesquisar a vida das pessoas mais bem-sucedidas que ele achou e pesquisar e tentar descobrir o que fazia essas pessoas especiais, o que tinha de denominador comum na carreira dessas pessoas, na caminhada delas. E o que ele descobriu é que tinha sim um fator comum, que era a regra das 10.000 horas. E nada mais é do que a ideia de que, para você ficar bom em alguma coisa, você precisa de 10.000 horas de prática. E ele cita, por exemplo, a história dos Beatles. Os Beatles começaram em Liverpool, na Inglaterra, mas eles tinham um agente que agenciava outras bandas, e uma outra banda que ele era empresário, ele levou essa banda para Hamburgo e a banda fez muito sucesso, Hamburgo, na Alemanha. Então ele teve a ideia de por que não levar os Beatles, sendo que ele tinha achado essa oportunidade aí, o pessoal tinha gostado bastante. Então ele leva eles no início da década de 60, a banda não era famosa, estava começando. E o que acontece é que, chegando lá, eles tinham que se apresentar todos os dias da semana, cada dia num lugar diferente. E cada performance durava de 5 a 8 horas. Ou seja, no final de uma semana, eles tinham se apresentado 7 vezes e cada vez eles tinham tocado de 5 a 8 horas sem parar. Tem uma frase do Philip Norman, que foi o autor de uma das biografias dos Beatles, e ele fala o seguinte: eles não eram bons no palco quando eles foram parar lá, mas eram excelentes quando voltaram. Eles não aprenderam apenas estamina, eles tiveram que aprender uma infinidade de números. Versões cover de tudo que você pensar, não apenas rock and roll, mas um pouco de jazz também. Eles não eram disciplinados no palco antes disso, mas quando voltaram, eles eram inigualáveis. Foi o que os fez. Então, isso dá uma desconstruída, assim. Logicamente que não é só isso, teve questões, teve situações, tudo um conjunto de coisas, mas isso é um fator muito importante nessa caminhada. Um outro exemplo que a gente tem um pouco mais perto é o Ayrton Senna, por exemplo. Quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, a primeira coisa que me veio à mente foi assim: como que eu mostro o potencial de 10.000 horas de treino? Como que eu mostro a capacidade que tem essa disciplina, essa determinação? E a primeira coisa que veio à mente foi a primeira volta do Grande Prêmio da Europa de 93 em Donington Park, na Inglaterra. Se você nunca viu essa volta, eu vou deixar lá na descrição aí, depois de terminar o vídeo você vai lá e assiste, um vídeo de 2 minutos. Basicamente, eu vou dar uma resumida. O Senna tinha feito o quarto tempo, que era, na classificação, estava no seco, e para o carro que ele tinha, o quarto tempo era um excelente tempo, ele devia ter talvez o quinto ou sexto melhor carro. As Williams e as Benetton eram bem mais competitivas que a McLaren naquela época. E ele larga em quarto, perde uma posição, Schumacher espreme ele quase sai da pista, e depois ele vem de quinto para quarto, para terceiro, para segundo, para primeiro, antes do final da primeira volta. Ele mais ou menos passa um piloto a cada 2 ou 3 curvas. Esse circuito tinha sido criticado por não ter ponto de ultrapassagem. Estava chovendo, né? Ele é conhecido por ser o rei da chuva. E aí todo mundo referencia essa volta como a melhor primeira volta da história da Fórmula 1. A volta mágica. Isso não acontece só com o Senna. O Oscar Schmidt, por exemplo, chamavam ele de Monsanta. Isso aparece como se fosse uma coisa paranormal, uma coisa sobrenatural. Outro dia eu escutei uma frase interessante. Fala o seguinte: paranormal é normal em condições especiais. Sabe quais eram as condições do Oscar Schmidt?
Terminava o treino, ele treinava 1000 arremessos de 3. Sabe qual era a condição do Senna? Eu pesquisei uma frase aqui da Viviane Senna, ela conta um pouco da história. Começou a chover, ele começou a perder um pouco o controle do kart. Acabou saindo da corrida por causa da chuva e foi para a grama. Então o que ele fez? Toda vez que chovia, em vez de ficar em casa choramingando, ele tinha 13 anos, pegava o kart, ia para algum lugar de São Paulo e treinava até escurecer. Olha isso. Ele não sabia nem quando ele ia treinar. Ele esperava chover, e ele pegava o kart e treinava até ficar escuro. Até terminar o dia. As pessoas acham muita coisa impossível. Eu acho que impossível mesmo é você treinar alguma coisa 2 horas por dia durante 20 anos e não ficar bom. Isso no final só mostra uma coisa. Importa muito mais o que você escolhe do que as 10.000 horas. Porque se você não escolher a coisa certa, você não vai conseguir treinar 10.000 horas. Porque quando você está treinando 10.000 horas, o que manda é a motivação. E isso está dentro. Isso é autoconhecimento. Tem que ter valor para você. Você não vai conseguir treinar, grampear papel 10.000 horas. Porque ninguém tem paciência para isso. Quando você entende que isso é um processo de maestria, é um processo que demora uma vida, aí a questão muda. O que vale as suas 10.000 horas? O que vale uma vida de aprendizado e desenvolvimento em um assunto? O que agrega valor o suficiente para você dedicar a sua vida para aprender a fazer isso? O que vai mudar a sua vida, talvez de outras pessoas? Então, essa é a questão que eu acho que vale a pena pensar. Eu pensei muito nessa questão. Eu ainda penso todos os dias. Eu acho que se você pensar todos os dias nessa questão, você não precisa ter a resposta semana que vem. Não precisa ter pressa. Mas só de entrar nesse caminho e de entender esse raciocínio e começar a procurar, eu acho que sua vida tem muito a ganhar com isso. Tá bom? Essa é a reflexão que eu deixei para vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá uma curtida. Se você acha que isso pode ajudar outra pessoa, compartilha, comenta, manda o link para alguém. Estou disponível aí nos comentários. Agradeço a todo mundo que viu o primeiro vídeo, que comentou, que deu uma força. Muito obrigado e até o próximo, ok? Valeu, obrigado, grande abraço, até mais.